Fala pessoal, vou apresentar para vocês aqui agora o indicador DT-Down. Ele é um indicador que eu estou subindo na loja da Nelogica, mas ele também faz parte do operacional DT Rinco. Para todo mundo que participa do projeto DT Rinco, eu distribuo os meus indicadores, tudo que eu desenvolvo de forma gratuita. Apenas para vocês conhecerem, aqui estão os pontos de contato do projeto do DT Renco. Eu tenho uma sala ao vivo no Discord, onde eu faço análise do mercado, sem fazer call, mas eu explico, ajudo nos estudos no dia a dia. Então vamos lá, eu quero mais falar sobre o indicador. Apenas para dar um bom resumo, o que é o operacional deterrenco? Eu tenho do lado esquerdo o gráfico de 5 minutos e do lado direito eu tenho entradas no renco. Então eu faço uma análise dos 5 minutos com entradas no renco. Aqui um breve resumo sobre o operacional, mas não é o foco desse vídeo. Aqui os resultados do ano passado. Então vamos lá. Vamos falar sobre o indicador do DT-Down. Basicamente, seguindo uma das regras da teoria de Down, que é o princípio da confirmação, como que ela funciona? Eu tenho a correlação entre o S&P e o índice versus o dólar. Então, qual é a lógica da teoria de Down? Como vocês podem ver escrito aí, todo o sobre Charles Down, quem foi, sobre as suas teorias, a famosa teoria o preço desconta tudo. Mas vamos lá ao que a gente quer falar aqui. A gente quer falar sobre o princípio da confirmação. Então, o que que eu tenho? Eu tenho o par do S&P com o índice. Então, quando eu tenho o par do S&P e o índice subindo, eu tenho a tendência do dólar cair. E, a, e, eu, e o ao contrário também é verdade. Quando eu tenho o S&P e o índice caindo, a tendência é o dólar subir. Então, partindo deste princípio, eu desenvolvi o indicador chamado DT Down, que é esse aqui. Eu vou explicar em detalhes mais para frente, mas aqui vocês estão vendo nas barras verdes representa índice mais S&P e nas barras vermelhas representa o dólar. Então vamos lá. Eixo positivo, ou seja, para cima, eu tenho algum ativo comprado, seja o conjunto S&P mais índice ou o dólar. Então, aqui nesse momento, vocês estão vendo verde, índice comprado, verde no eixo de baixo, índice vendido, dólar no eixo de cima, comprado, dólar no eixo de baixo, vendido. Então, apenas aqui representando o par do índice comprado com o S&P, dólar, aqui embaixo vendido e aqui vendido. O que eu faço? Eu, através de uma fórmula matemática, eu fiz a união entre a força do índice mais o S&P. Eu fiz uma forma de calcular e juntar esses dois índices em um só, aí fazendo essa resultante do par aqui. E aí, para ter uma informação adicional, o que, que eu fiz? Além de indicar se ele está comprado ou vendido, eu também estou mensurando a força da tendência naquele determinado momento, que nem vocês estão vendo aqui, ó. Aqui, nesse intervalo de tempo no mercado, o índice estava comprado, mas ele estava fraco. Ou seja, quando eu estou trabalhando com a informação entre esse intervalo aqui, vocês vão ver que a barrinha ela fica um verde escuro. Nesse caso, o índice estava comprado com pouca força. Aqui embaixo, nesse caso, o dólar estava vendido com pouca força. Já por sua vez, que nem vocês estão vendo aqui, quando a barrinha já fica mais forte, esse verde forte, eixo superior, então o par S&P e índice comprados forte, ou quando ele está vermelho assim, o que isso significa? Que o dólar estava comprado forte. Então, basicamente, para resumir, aqui, ó, índice forte, comprado, vendido. Dólar forte, comprado, dólar forte, vendido. Dólar fraco, vendido. Índice mais S&P fraco, comprado.
Então é assim que funciona as informações para vocês entenderem. Vocês sabem se o par do índice mais S&P está comprado ou vendido, ou se ele está forte. Aqui eu trago uma outra informação também bem interessante. Nem sempre a teoria de Down ela é respeitada. Então o que acontece? Aqui, num dia específico, o que aconteceu? O índice mais S&P estava comprado, assim como o dólar. Então, o que eu posso ver? Os dois estão na mesma direção, só que neste momento o dólar estava menos comprado do que o índice. Por isso, o que vocês estão vendo aqui? Primeiro vem a cor do dólar, para depois acima do índice. Então, o dólar estava com uma força X de compra, índice mais S&P seria esse X mais um pouco. Que nem aqui embaixo. Aqui embaixo, ó, dólar vendido e o índice também estava vendido, só que mais forte. Ó, já aqui, nessa barrinha, é inverso. Aqui eu estava com dólar mais comprado e o índice comprado mais pouquinho. Então aqui vocês conseguem também ter informação se o mercado ele está na mesma orientação. Vamos lá, aqui um exemplo prático. 10h15 da manhã, reparem, dólar comprado, média apontado para cima, dólar comprado. Índice comprado, média apontado para cima. S&P comprado. Então reparem, eu tenho aqui essa barra no gráfico, elas são iguais, independente do gráfico que você abra. Todas elas são iguais. Então, quando eu bato o olho aqui nessa barra, o que eu estou vendo? Fala, ó, dólar está comprado com o índice comprado, índice mais S&P comprado mais forte. Quando eu olho a representação aqui, ó, nesse caso, ó, tá vendo a diferença da média? Dólar comprado, majoritariamente isso aqui deveria ser uma tendência de baixa, que era um pullbackzinho, uma correção de uma barra mais forte. Já por sua vez, eu estou vendo aqui ó, o índice e o S&P puxando bastante. Aqui é um outro exemplo, onde os dois ativos estão vendidos. Então, o que eu estou vendo? Eu estou vendo o índice vendido com uma força relativamente pequena, por sua vez, o dólar vendido com uma força muito grande. Aqui eu estou vendo o dólar vendido com uma força pouco médio, vai, e o índice com um pouquinho mais vendido. Então vocês conseguem facilmente bater o olho no gráfico e ter essa percepção. E também, neste mesmo indicador, eu tenho uma possível exaustão. Como vocês podem ver, o preço aqui, ó, ele está tendo um deslocamento muito forte. Quando ele tem esse deslocamento muito forte, eu faço um cálculo para chegar numa possível zona de exaustão, que foi o que aconteceu aqui. Ó. Ele chega na zona de exaustão, reparem como o mercado fica mais difícil. Então, esse indicador ele é muito bom para a gente tentar pegar trades a favor da tendência quando a teoria de Down ela é respeitada. Quando eu vejo o mercado indo em direções opostas e eu reparo na força da tendência, o quanto a tendência está saudável. Agora vamos a um exemplo, um dia para a gente olhar na forma mais prática de como utilizar o indicador. Entendam, esse indicador ele não é um indicador de sinais de entrada, ele é um indicador para a gente compreender a tendência e as forças dela, certo? Então vamos lá, exemplo aqui, ó, 1h40 da tarde, eu reparo aqui no índice que ele começa a ficar comprado. S&P, repara aqui, ó, começa a ficar comprado. Então, a partir da 1h40, eu começo a ter esse par comprado. Tá vendo? Então, vamos ver o indicador. 1h40, mais ou menos aqui, ó, reparem, ele começa a ficar comprado. E aí ele começa a ganhar tração e força. Quando a gente olha, aqui não está um dia de grandes tendências muito fortes e tudo mais, mas a gente começa a reparar, ó, a distância o preço da média não é uma grande distância, tanto aqui como aqui.
Por isso, a gente não vê grandes barras compradas. Mas a gente consegue nos orientar para entender como que está a estrutura do mercado. E aí, quando a gente olha o dólar, a mesma coisa. Dólar em baixa. É uma grande tendência? Não, dá para ver que ele está até bastante tempo em cima da média móvel de 8 aqui, mas a gente começa a ver o mercado tentando cair um pouco no dólar. Quando a gente olha aqui embaixo, reparem só, olha o dólar aqui em baixa e não tão forte. Assim como, se a gente for olhar, olha aqui, ó, nesse intervalo de tempo aqui, eu estou com uma indicação que o dólar está comprado forte. Vamos ver se isso é verdade no gráfico? Olha a inclinação da média móvel aqui. Olha como a média móvel está forte. Olha como eu tenho grandes barras. Então, eu estou com um dólar nesse momento dando uma grande pancada de alta. O que é verdade, a gente. Então, vou ver mais um pouquinho aqui na prática. Aqui, eu começo a falar que, pelo menos por um pouquinho de tempo, o par índice mais S&P ganharam um pouco de tração. Vamos ver que horas era isso? Duas e meia. Vamos ver no gráfico aqui. 2,5. Repara, foi o momento de maior inclinação aqui. 2,5. Aqui não estava tão forte. Por isso que isso aqui estava um pouco mais forte que esse, que resulta mais ou menos nisso. Então, é assim que funciona a leitura na prática para entender como é. Então, aqui eu consigo enxergar o comportamento do par do índice mais S&P. Vamos voltar aqui para o dia 9 juntos, para ver mais um exemplo. Dia 9, vamos lá. Dia 9. Vamos reparar uma coisa aqui, no dia 9? Olha aqui, nesse horário, como o par S&P mais índice teve uma pancada para baixo até a ponto de uma exaustão. Vamos ver na prática isso então. 11,25. Vamos lá. Estou fazendo agora aqui para ver junto com vocês. 11,25. Você teve essa força aqui no S&P. Vamos ver índice. 11,25. Tem até um estudo aqui, velho. Vamos lá. 11,25. Olha que interessante. Olha a porrada que deu aqui para baixo. Então você está vendo a força. Ele começa a indicar uma possível exaustão exatamente às 11h25. Vamos ver? Ó, 11h25 é essa. Tá vendo? Olha lá. Deu aqui a exaustão 11h25, 11h25, um ponto de atenção para a exaustão. Repara só que a partir deste ponto, como o mercado, olha a porrada que ele deu. Ele já vem e trava. E aí ele corrige. 11h25, trava, corrige. Vamos ver o índice aqui? O índice veio todo esse momento de baixa, começa a perder força de venda, até indicar uma possível reversão de tendência meio-dia e 5. Vamos lá? Veio. Meio-dia e 5. Começa a ficar a média móvel comprada. Não se esqueça, isso daqui é uma média móvel rápida. Eu estou vendo um movimento rápido, estou sendo baseado na média móvel de 8. Isso não quer dizer que porque aqui virou rápido, é uma compra. De novo, isso não é um setup. Isso daí é para vocês entenderem a tendência. Então é assim que funciona o DT Down, pessoal. Bom, maiores informações eu vou deixar o link aí na descrição do indicador. Maiores informações sobre o projeto vocês podem ver no dtrenco.com.br. Todo mundo tem uma semana para participar da sala, para entender o operacional, tirar as dúvidas. Lembrando mais uma vez, não se trata de uma sala de call. Beleza? Valeu!